Pense por um momento. O que significa viver verdadeiramente segundo os ensinamentos de Jesus? Como podemos aplicar seus princípios de amor, perdão e humildade em nosso dia a dia? E se eu te dissesse que a chave para uma vida plena e cheia de paz está na maneira como seguimos os ensinamentos que Ele nos deixou? A última revelação será a mais poderosa de todas e vai transformar a forma como você vê sua caminhada com Cristo. Olá, queridos irmãos. O Senhor Jesus está com todos nós. Que as bênçãos de Deus recaiam sobre você e sua família, hoje e sempre. Sou Fernando e, como sempre, é uma alegria estar com vocês aqui no canal Orações para Sempre. Hoje tenho uma palavra que vai trazer um grande despertar espiritual para a sua vida. E eu peço que, ao final deste vídeo, você tenha não só um entendimento mais profundo sobre os ensinamentos de Jesus, mas também um desejo ardente de viver de acordo com eles todos os dias. Antes de começarmos, quero convidá-los a fazer algo muito importante. Se inscrevam no canal Orações para Sempre. Deixem um like, comentem e compartilhem este vídeo com todos que você sabe que precisam ouvir a palavra de Deus. Prometo que você vai ser surpreendido pelas revelações que vamos trazer hoje. No final deste vídeo, você entenderá de uma maneira mais profunda como os ensinamentos de Jesus podem mudar a sua vida e a sua visão sobre o reino de Deus. Antes de entrarmos no tema de hoje, vamos fazer uma breve oração. Fechem os olhos e eleve seu pensamento ao Senhor. Vamos pedir ao nosso Deus, que é misericordioso, para abrir os nossos corações e mentes. Que Ele derrame sua sabedoria sobre nós, nos concedendo discernimento para compreender a sua palavra. O Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta hora, nos aproximamos de Ti com corações humildes. Te pedimos, ó Pai, que Tu possas nos iluminar com a Tua palavra. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento para que possamos viver segundo os ensinamentos do Teu Filho, Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo nos guie e nos fortaleça para que possamos viver a Tua vontade todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Agora, amados irmãos, vamos começar a entender o que significa viver segundo os ensinamentos de Jesus. Se você já leu os evangelhos, sabe que ele nos deixou uma rica herança de ensinamentos. Mas o que significa, de fato, viver de acordo com esses princípios? Será que estamos vivendo o evangelho de forma autêntica ou apenas conhecemos as palavras de Jesus sem realmente aplicá-las em nossas vidas? Em Mateus capítulo 5, versículo 44, Jesus nos ensina uma das lições mais desafiadoras e poderosas do Evangelho. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Que palavra difícil, não? Como podemos amar aqueles que nos fazem mal? Como podemos orar por aqueles que nos prejudicam? Isso só é possível quando nos entregamos ao amor incondicional de Deus. Jesus nos ensina que não devemos limitar o nosso amor apenas aos que nos amam, mas estendê-lo a todos, inclusive aos nossos inimigos. O amor de Jesus não tem barreiras e é um exemplo para todos nós. Este ensino é radical, mas profundamente transformador. Ele nos ensina que para viver como Cristo, devemos ir além do amor natural que temos pelos nossos familiares e amigos. Precisamos aprender a amar as pessoas que nos causam dor, as que nos desprezam, as que nos oprimem. Só assim, irmãos, podemos refletir o amor de Cristo, que é incondicional. Em Mateus, capítulo 7, versículo 12, Jesus nos ensina a regra de ouro. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. O que isso significa em nossa vida diária? Significa tratar os outros com a mesma bondade, respeito e compreensão que gostaríamos de receber. Se desejamos ser tratados com misericórdia, precisamos ser misericordiosos. Se queremos ser perdoados, devemos perdoar. A regra de ouro é a essência do amor cristão, que busca o bem do próximo acima de tudo. E o que dizer do perdão?
Em Mateus, capítulo 6, versículo 14, Jesus nos ensina algo que também é central em sua mensagem. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. O perdão é um dos maiores desafios que podemos enfrentar em nossa caminhada cristã. Jesus nos mostra que, sem o perdão, não podemos alcançar a plenitude de uma vida em Cristo. O perdão nos liberta, nos purifica e nos aproxima de Deus. Quando perdoamos, seguimos o exemplo de Jesus, que perdoou até aqueles que o crucificaram. Agora, queridos irmãos, quero que reflitam sobre algo importante. Será que estamos praticando o perdão em nossas vidas de forma verdadeira? Ou, muitas vezes, guardamos rancor e deixamos que a amargura tome conta de nosso coração? Se queremos viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, precisamos deixar o perdão fluir de nossos corações, assim como Ele fez por nós. Em João, capítulo 13, versículo 34, Jesus nos dá outro mandamento poderoso. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. A marca do cristão verdadeiro é o amor, e não um amor qualquer, mas o amor sacrificial. O amor que está disposto a dar a própria vida pelo outro, assim como Cristo fez por nós. O amor de Jesus é um amor que não olha para as diferenças, que não vê status ou posição social, mas que ama sem medida. Esse é o amor que devemos buscar viver. Agora, queridos irmãos, reflitam sobre a profundidade desse ensinamento. Quando amamos verdadeiramente como Jesus amou, estamos cumprindo o propósito divino para nossas vidas. E quando não amamos, estamos falhando em seguir seus passos. Por fim, em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus nos convida a uma vida de descanso e paz em seus braços. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A vida de um cristão não é uma vida sem dificuldades, mas é uma vida com a certeza de que, em Cristo, encontramos descanso. Ele nos oferece a paz que o mundo não pode dar. Quando vivemos segundo seus ensinamentos, encontramos consolo e força, independentemente das adversidades. Agora, queridos irmãos, pensem em suas próprias vidas. Você está vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus? Está amando, perdoando, praticando o bem, seguindo o seu exemplo? Ou está vivendo de forma distante do que ele nos ensinou? Deixe nos comentários suas reflexões e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos e familiares. Não se esqueçam de deixar um like, pois isso nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Amados irmãos, ao final deste vídeo, vou te convidar a continuar refletindo sobre como viver mais plenamente os ensinamentos de Jesus. E se você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, no final deste vídeo, vamos orar para que Ele entre em sua vida de maneira poderosa e transformadora. Agora, peço que deixem seus nomes para uma corrente de oração. Vamos orar uns pelos outros e buscar juntos a direção de Deus. E lembre-se de assistir aos vídeos que irão aparecer na tela final. Eles continuam a jornada que começamos aqui. Fique conosco até o final, pois o melhor ainda está por vir. Continuemos nossa jornada, queridos irmãos. O Senhor Jesus nos convida a viver uma vida transformada, de acordo com os princípios divinos que Ele nos ensinou. Já vimos que o amor, o perdão e a humildade são aspectos essenciais dessa caminhada. Mas será que entendemos plenamente o que Jesus espera de nós? Existe algo mais profundo que pode ser a chave para vivermos como Ele nos ensinou. Este é o ponto crucial da nossa reflexão hoje. Como podemos aplicar esses ensinamentos de maneira prática em nossas vidas cotidianas? E o que acontece quando decidimos seguir o exemplo de Cristo com todo o nosso coração? Em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus nos dá um ensinamento poderoso. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que isso significa para nós hoje? Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus
É um desafio diário. Não estamos sendo chamados a viver uma vida confortável ou sem sacrifícios. Jesus nos chama a viver com coragem, a enfrentar as dificuldades e a colocar as necessidades do reino de Deus acima das nossas próprias vontades. Esse é o coração do discipulado, viver para Ele e para o bem do próximo. O que podemos aprender com esse versículo, irmãos? Muitas vezes estamos tão envolvidos com as nossas preocupações pessoais, com o nosso próprio conforto, que esquecemos que seguir a Jesus exige ação, compromisso e entrega. Negar a si mesmo é colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, mesmo quando isso significa abrir mão de algo que queremos ou amamos. É uma escolha consciente de seguir a Cristo em todos os momentos, independentemente das circunstâncias. E o que dizer de nossas atitudes no dia a dia? Como podemos refletir o caráter de Cristo nas nossas escolhas, nos nossos relacionamentos, nas nossas reações? Em Mateus capítulo 5, versículo 9, Jesus diz: "Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus." Aqui, ele nos chama a ser instrumentos de paz. Em um mundo onde há tantos conflitos, divisões e desentendimentos, somos chamados a ser pacificadores. Mas como podemos ser pacificadores em nossa casa, no trabalho, em nossa comunidade? Ser pacificador não significa ser passivo diante das dificuldades ou problemas. Significa ter a sabedoria e a graça de trazer reconciliação onde há discórdia, de buscar soluções pacíficas para os problemas e de trazer a paz de Cristo para todas as situações. Se quisermos viver segundo os ensinamentos de Jesus, devemos ser agentes de paz, não de discórdia. A paz de Cristo deve ser refletida em nossas atitudes, em nossas palavras e ações. Em João, capítulo 15, versículo 12, Jesus nos ensina: "Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei." Jesus nos dá uma instrução clara sobre como devemos viver, amando uns aos outros. O amor não deve ser apenas uma emoção ou um sentimento, mas uma ação concreta. Amar como Jesus amou significa sacrificar-se pelo outro, colocar os outros antes de si mesmo e estender graça e misericórdia, mesmo quando não é fácil. A forma como amamos os outros é o maior testemunho de nossa fé em Cristo. Aqui, muitos cristãos enfrentam uma dificuldade. Como amar aqueles que nos magoaram? Como demonstrar amor para aqueles que nos fizeram mal? Mas a resposta está no próprio exemplo de Jesus. Ele amou de forma incondicional. Ele perdoou aqueles que o feriram e amou até aqueles que o rejeitaram. Isso não significa que devemos ser complacentes com o pecado, mas devemos amar o pecador e desejar sua reconciliação com Deus. Agora, queridos irmãos, reflitam: como o amor de Cristo tem sido demonstrado em sua vida? Será que estamos amando os outros com o amor sacrificial de Jesus? Ou estamos sendo egoístas em nossas ações? Lembrem-se de que a nossa vida cristã não é apenas uma questão de palavras, mas de ações concretas de amor e bondade. Em Marcos capítulo 10, versículo 44, Jesus nos diz: "E quem de vós quiser ser o primeiro, será servo de todos." Este ensinamento vai contra o entendimento comum de sucesso e liderança no mundo de hoje. Na sociedade atual, muitas vezes somos ensinados que o sucesso é medido pela quantidade de poder, prestígio e riquezas que conquistamos. Mas Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir aos outros. Ele é o maior exemplo disso, pois veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate por muitos. Se quisermos viver segundo os seus ensinamentos, devemos imitar sua humildade e disposição de servir. O conceito de serviço no reino de Deus é profundo. Ele não é apenas sobre fazer coisas pelos outros, mas sobre ter uma atitude de coração. Servir significa colocar o bem-estar dos outros acima do nosso próprio ego e agir com generosidade, amor e dedicação. É por meio do serviço
que crescemos mais semelhantes a Cristo. A verdadeira grandeza no reino de Deus não está em ser servido, mas em servir. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 4, somos chamados a ter a mesma atitude de Cristo. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Essa é uma lição que devemos aplicar em todos os aspectos de nossas vidas. Como lidamos com os outros em nossas interações diárias? Estamos buscando o bem dos outros ou estamos buscando nossa própria vantagem? Queridos irmãos, o que temos aprendido com esses ensinamentos? Eles nos desafiam a viver uma vida de serviço, humildade e amor, colocando as necessidades dos outros acima das nossas. Isso, meus amados, é o que significa viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Viver para Ele, viver para o reino de Deus e viver para os outros. Agora, enquanto refletimos sobre esses ensinamentos profundos, quero que você pare um momento e pense em sua vida. Como você pode aplicar esses princípios hoje, em suas atitudes no trabalho, em casa, nas suas interações com os outros? Como você pode ser mais como Jesus? Deixe seus comentários abaixo, compartilhe suas reflexões e, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal Orações para Sempre, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Continue conosco até o final, pois o melhor ainda está por vir. E lembre-se de que você pode deixar seu nome nos comentários para uma corrente de oração, onde estaremos intercedendo por sua vida. Além disso, assista aos vídeos que irão aparecer na tela final para aprofundar ainda mais em temas que vão mudar sua vida. Queridos irmãos, como estamos caminhando nesta jornada de entendimento profundo sobre como viver segundo os ensinamentos de Jesus? Até agora, aprendemos sobre o poder do amor, do perdão, do serviço e da humildade. Mas será que estamos prontos para lidar com o maior desafio que Jesus nos deixou? O desafio de viver com fé inabalável, de confiar em Deus e de buscar o reino de Deus acima de tudo. Esta é uma questão fundamental para todos os cristãos, e Jesus nos ensinou a confiar no Pai em todos os momentos, mesmo nas tempestades da vida. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, encontramos um ensinamento poderoso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos desafia a colocar o reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Isso implica em uma entrega total a Deus, colocando nossa confiança nele e não nas coisas do mundo. Muitas vezes, nos preocupamos excessivamente com as necessidades materiais, com o futuro, com as preocupações cotidianas. Mas Jesus nos ensina a confiar em Deus, a buscar sua vontade e a viver para sua glória. O que significa, na prática, buscar primeiro o reino de Deus? Significa priorizar a vontade de Deus em todas as nossas decisões. Significa viver uma vida de oração constante, buscando a direção de Deus em cada passo que damos. Significa dedicar tempo para estudar a sua palavra, meditar nela e viver segundo seus princípios. E, acima de tudo, significa confiar que Deus proverá todas as nossas necessidades, como Ele promete em sua palavra. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo nos exorta: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. Este versículo complementa o ensinamento de Jesus sobre a confiança em Deus. Quando buscamos primeiro o reino de Deus, quando colocamos nossas preocupações diante dele em oração, ele nos dá a paz que excede todo entendimento, uma paz que nos permite enfrentar as dificuldades da vida com confiança e serenidade. Mas, como Jesus nos ensina, viver pela fé também envolve uma disposição para obedecer, mesmo quando não entendemos completamente
o que está acontecendo ao nosso redor. Em Lucas capítulo 5, versículos 4 a 6, encontramos uma história incrível de obediência e fé. Jesus, após um longo dia de pregação, diz a Simão Pedro que jogue as redes novamente no mar, mesmo após uma noite inteira de pesca sem sucesso. E Pedro, em um ato de fé e obediência, responde: Mestre, havendo nós trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. O que acontece a seguir é um milagre. As redes se enchem de peixe a ponto de quase se romperem. O que podemos aprender com essa história? Pedro, um experiente pescador, não tinha razão nenhuma para acreditar que a pesca seria bem-sucedida, mas ele confiou na palavra de Jesus. Ele obedeceu mesmo sem entender, e a recompensa foi abundante. Isso nos ensina que muitas vezes a nossa fé precisa ser maior do que nossas circunstâncias. A obediência a Deus, mesmo quando não entendemos o seu plano, é a chave para experimentarmos as bênçãos e os milagres que Ele deseja realizar em nossas vidas. Agora, queridos irmãos, você tem vivido pela fé? Tem confiado em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis? Tem obedecido a sua palavra, mesmo quando não entende completamente o que Ele está pedindo de você? Quando vivemos pela fé, como Jesus nos ensinou, experimentamos a fidelidade de Deus em nossas vidas de uma maneira poderosa e transformadora. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus nos ensina a pedir com fé: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Esse versículo nos lembra que Deus é generoso e que Ele responde às nossas orações. No entanto, devemos pedir com fé, sabendo que Ele ouve e responde de acordo com a sua vontade. Muitas vezes, queremos que Deus responda do nosso jeito, mas devemos confiar que Ele sempre tem o melhor para nós, mesmo quando as respostas não são como esperamos. Em relação à fé, um dos maiores desafios que podemos enfrentar é a dúvida. Em Mateus, capítulo 14, versículos 28 a 31, encontramos a história de Pedro andando sobre as águas. Ele começou a andar com Jesus sobre as águas, mas quando percebeu o vento forte, teve medo e começou a afundar. Então clamou: Senhor, salva-me! Jesus imediatamente estendeu a mão e o salvou, dizendo: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Essa história nos ensina uma lição poderosa. A fé verdadeira é aquela que não vacila, mesmo nas tempestades da vida. Quando olhamos para as dificuldades ao nosso redor, podemos começar a duvidar e a temer. Mas, assim como Pedro, devemos lembrar que quando mantemos os nossos olhos em Jesus, podemos superar qualquer obstáculo. A fé é o que nos permite caminhar sobre as águas da vida, confiando que Jesus está conosco em todos os momentos. E, queridos irmãos, Jesus nos ensina também sobre a importância da oração contínua e da vigilância espiritual. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, ele nos diz: E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. A oração é uma arma poderosa na vida do cristão. Ela nos conecta com Deus, nos fortalece e nos dá direção. Quando oramos, nos colocamos na presença de Deus e recebemos a força para seguir adiante. A oração não deve ser algo ocasional, mas uma prática constante em nossas vidas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo nos exorta: orai sem cessar. Isso significa que devemos estar em constante comunhão com Deus, buscando sua direção e sua presença em todos os momentos. A oração é a chave para viver segundo os ensinamentos de Jesus. Quando oramos, abrimos espaço para que o Espírito Santo nos guie e nos fortaleça para vivermos a vida que Deus deseja para nós. Agora, queridos irmãos, pensem nas suas próprias vidas. Você tem vivido pela fé? Tem orado continuamente? Tem confiado em Deus para prover todas as suas necessidades? Quando vivemos de acordo com os ensinamentos de Jesus, nossa vida se torna uma expressão de fé, confiança e oração.
Deixe nos comentários como você tem aplicado esses ensinamentos em sua vida e compartilhe com os outros. Lembre-se de que você pode deixar seu nome para a nossa corrente de oração, onde estaremos intercedendo por sua vida. E por favor, continue assistindo aos vídeos que irão aparecer na tela final. Eles vão aprofundar ainda mais na sua caminhada de fé. Nós temos muito mais a compartilhar, então continue conosco até o final. Queridos irmãos, como é bom continuar refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, não é verdade? Até agora, falamos sobre o amor, o perdão, o serviço, a fé e a confiança em Deus, mas ainda há mais. Jesus nos deixou lições preciosas que nos desafiam a viver de maneira radicalmente diferente do mundo ao nosso redor. Como podemos viver uma vida que realmente reflete os valores do reino de Deus? Uma vida em que a presença de Cristo é visível em tudo o que fazemos? A resposta está na atitude do nosso coração e na disposição para viver com santidade e integridade. Em Mateus, capítulo 5, versículo 48, Jesus nos diz: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Essa é uma das declarações mais desafiadoras que encontramos nos evangelhos. Jesus nos chama à perfeição, mas não uma perfeição que vem da nossa força ou esforço humano, mas uma perfeição que é fruto da santificação que Deus opera em nós. Como podemos atingir esse padrão tão alto de perfeição? Somente através da graça de Deus, permitindo que o Espírito Santo nos transforme diariamente. A santidade é o caminho para refletir a glória de Deus em nossas vidas. A palavra santidade muitas vezes é vista com receio, como algo difícil de alcançar, mas é, na verdade, o padrão para o qual Deus nos chama. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, encontramos esta instrução: Sede santos, porque eu sou santo. A santidade não é opcional para o cristão, é uma chamada clara e direta de Deus. Isso significa que precisamos buscar viver de maneira íntegra e justa, buscando não apenas evitar o pecado, mas viver de uma maneira que honre a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Mas o que significa viver em santidade? Como podemos aplicar isso em nossa vida diária? Jesus nos dá uma pista em Mateus, capítulo 7, versículo 12, com o que conhecemos como a regra de ouro. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Aqui, Jesus nos ensina a viver com empatia, respeito e consideração pelos outros. Quando seguimos a regra de ouro, buscamos o bem dos outros, agindo de acordo com os princípios de amor e justiça que Ele nos ensinou. A santidade, então, não é uma questão de perfeição externa ou de cumprir regras de forma mecânica, mas de ter um coração puro e disposto a refletir o amor de Deus em nossas atitudes. Viver com santidade também envolve uma vida de pureza em nossos pensamentos, palavras e ações. Em Mateus, capítulo 5, versículo 8, Jesus diz: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza de coração é essencial para a nossa relação com Deus. Não podemos ser verdadeiramente santos se nossos corações estão cheios de impurezas, rancor, inveja ou desejos egoístas. Jesus nos ensina a limpar nosso coração e a purificar nossas motivações, para que possamos ver a Deus de maneira mais clara e profunda. O desejo de viver com pureza deve ser uma aspiração constante de todo cristão. Em João, capítulo 14, versículo 15, Jesus nos lembra: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amor a Jesus se expressa de maneira prática, através da obediência aos seus mandamentos. Muitas vezes, podemos achar que a obediência a Deus é um fardo pesado, mas na realidade é um caminho de liberdade. Quando obedecemos a Deus, estamos nos alinhando com a sua vontade perfeita para nossas vidas. E isso nos traz paz e alegria. Jesus nos ensina que a verdadeira felicidade não está em seguir os nossos próprios desejos, mas em seguir os caminhos de Deus. E como podemos viver em santidade em um mundo tão corrompido e cheio de tentações?
Como manter a pureza em um ambiente que muitas vezes valoriza os valores contrários ao Evangelho? Jesus nos orienta a ser luz neste mundo. Em Mateus, capítulo 5, versículo 14, ele diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Ser luz no mundo significa viver de uma forma que as pessoas vejam a diferença em nós. Quando vivemos de acordo com os ensinamentos de Jesus, nossa vida se torna uma testemunha visível do poder transformador de Deus. Uma das áreas mais desafiadoras para muitos cristãos é viver de acordo com os padrões de Deus quando o mundo ao nosso redor nos tenta a seguir outros caminhos. A pressão para nos conformarmos aos padrões do mundo pode ser grande, mas em Romanos, capítulo 12, versículo 2, somos exortados a não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando renovamos nossa mente com a palavra de Deus, encontramos forças para resistir à tentação e viver uma vida que honra a Ele. Jesus nos ensina também que devemos viver com um coração generoso e altruísta. Em Lucas, capítulo 6, versículo 38, ele nos diz: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, pois com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de volta. A generosidade é um reflexo do coração de Cristo. Ele nos chamou a viver de maneira generosa, não apenas com nossos bens materiais, mas também com o nosso tempo, amor e atenção para com os outros. Quando vivemos de forma generosa, somos um canal das bênçãos de Deus para o próximo. Em Atos, capítulo 20, versículo 35, vemos Paulo lembrando as palavras de Jesus: Mais bem-aventurada coisa é dar que receber. Esta é uma lição crucial para todos os cristãos. A verdadeira felicidade não está em acumular riquezas ou bens materiais, mas em dar e abençoar os outros. Quando vivemos com um coração generoso, nós nos tornamos uma bênção para os outros e refletimos a natureza de Cristo. Queridos irmãos, até agora vimos que a vida cristã é uma jornada de santidade, obediência, generosidade e pureza. São atitudes que nos desafiam, mas que nos conduzem para mais perto de Deus e nos tornam mais semelhantes a Cristo. Viver como Jesus nos ensinou não é fácil, mas é a melhor maneira de refletir a glória de Deus neste mundo. Ele nos chamou para sermos luz, para vivermos com integridade, para amarmos os outros como Ele nos amou e para confiar em Deus em todos os momentos. E você, querido irmão, tem vivido dessa forma? Tem buscado a santidade e a obediência em todas as áreas da sua vida? O que pode mudar em sua caminhada com Cristo para que você seja ainda mais semelhante a Ele? Deixe nos comentários suas reflexões sobre como viver segundo os ensinamentos de Jesus e compartilhe este vídeo com aqueles que precisam de uma palavra de esperança. Não se esqueça de deixar seu nome para a nossa corrente de oração, para que possamos orar por você. E se ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever no canal Orações para Sempre, deixar seu like e compartilhar esse conteúdo. Assista aos vídeos que aparecerão na tela final e que Deus continue abençoando sua vida. Queridos irmãos, estamos chegando ao final deste nosso tempo de reflexão sobre como viver segundo os ensinamentos de Jesus. Mas, como todos sabemos, o caminho da fé e da obediência a Deus nunca termina. A vida cristã é uma jornada contínua, onde cada dia é uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Cristo, de viver com mais intensidade os seus princípios e de impactar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Não é uma jornada fácil, mas é a mais recompensadora de todas. Agora chegou o momento de refletirmos sobre um aspecto crucial da vida cristã: o amor sacrificial e a entrega total a Deus. Em João,
capítulo 15, versículo 13, Jesus nos diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Esse é o maior exemplo de amor que podemos encontrar na história. Jesus se entregou por nós, sem reservas, sem medidas. Ele morreu por nossos pecados para que pudéssemos ser reconciliados com Deus e ter a promessa da vida eterna. O seu amor é o modelo que devemos seguir em nossas próprias vidas. Este é um amor que vai além das palavras. É um amor que exige ação. Em 1 João, capítulo 3, versículo 16, lemos: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O amor cristão é ativo. Não se trata apenas de um sentimento, mas de um compromisso com o bem-estar do outro. Jesus nos chama para um amor sacrificial, um amor que está disposto a fazer sacrifícios em favor dos outros, assim como ele fez por nós. Quando vivemos esse tipo de amor, estamos seguindo os passos de Jesus, e nossa vida se torna um testemunho vivo do seu amor no mundo. No entanto, Jesus também nos ensina que esse amor sacrificial não se limita apenas aos nossos amigos, mas deve se estender até mesmo aos nossos inimigos. Em Mateus, capítulo 5, versículo 44, ele nos desafia: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso é radical, não é? O amor que Jesus nos chama a viver não é condicionado pelas atitudes dos outros. Não é o amor que espera algo em troca, mas é um amor incondicional. Isso não significa que devemos ser passivos diante da injustiça ou do mal, mas que devemos responder a tudo com amor e perdão. O amor cristão desafia a lógica humana, pois ele é imensurável e sem limites. Jesus também nos ensina que o amor deve ser evidente em nossas ações cotidianas. Em Mateus, capítulo 25, versículo 40, ele nos diz: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Quando ajudamos os necessitados, quando visitamos os enfermos, quando estendemos a mão para o marginalizado, estamos, na verdade, fazendo isso a Jesus. Cada ato de bondade e compaixão é um reflexo do amor de Cristo em nós. E é através dessas ações que o reino de Deus se manifesta no mundo. Como podemos demonstrar esse amor em nossa vida diária? Como podemos ser a luz para aqueles que estão à nossa volta, oferecendo um ombro amigo, uma palavra de encorajamento ou um gesto de generosidade? Viver segundo os ensinamentos de Jesus também exige que estejamos dispostos a carregar a nossa cruz. Em Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus nos diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Carregar a cruz é um símbolo de renúncia, de sacrifício e de compromisso com o propósito de Deus para nossas vidas. Não podemos seguir a Jesus sem estarmos dispostos a abrir mão de nossas vontades, de nossos desejos egoístas, para viver segundo a vontade dele. Jesus nunca prometeu que a caminhada cristã seria fácil, mas ele prometeu que estaria conosco em todos os momentos. O sofrimento e as dificuldades que enfrentamos por seguir a Cristo são oportunidades de crescermos na fé e de nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Em Filipenses capítulo 3, versículo 10, Paulo nos fala sobre a experiência de conhecer a Cristo e de participar de sua morte, para conhecer-lhe a Jesus e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Essa passagem nos lembra que a cruz não é apenas um símbolo de sacrifício, mas também de transformação. Ao tomarmos a nossa cruz, ao passarmos pelos desafios e dificuldades que a vida cristã nos traz, estamos sendo moldados à imagem de Cristo. Ele nos chama a ser como Ele, a morrer para o nosso ego, para os nossos desejos carnais e a viver para o seu reino. Queridos irmãos,
A caminhada cristã não é apenas uma questão de acreditar em Jesus, mas de viver segundo seus ensinamentos, de seguir seu exemplo em tudo o que fazemos. Isso exige de nós um compromisso total e uma entrega contínua, mas a promessa de Jesus é clara: aqueles que o seguem terão vida eterna, e a sua paz, que excede todo entendimento, estará conosco em cada passo da jornada. Viver como Jesus nos ensina não é apenas um chamado para o céu, mas uma forma de trazer o reino de Deus à terra. Quando seguimos seus passos, somos instrumentos de transformação no mundo. Agora, eu gostaria de convidar você a refletir. Como você tem vivido os ensinamentos de Jesus em sua vida? Tem sido desafiado a amar mais profundamente, a perdoar mais generosamente, a viver com mais fé? Compartilhe suas experiências e pensamentos nos comentários. E lembre-se, se você deseja que possamos orar por você, deixe seu nome para que possamos incluí-lo em nossa corrente de oração. Não se esqueça de se inscrever no canal Orações para Sempre, deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. E ao final, assista aos vídeos que aparecerão na tela, pois temos muito mais para compartilhar com você sobre os mistérios e as verdades de Deus. Agora, antes de encerrarmos, eu gostaria de fazer um convite especial para você. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, eu quero convidá-lo a fazer essa decisão. Ele está de braços abertos, pronto para te receber e transformar sua vida. Vamos orar juntos, começando com o Pai Nosso, pedindo ao Senhor que nos guie e nos fortaleça. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você continue firme na caminhada de fé.